Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 3 de dezembro. A Igreja celebra a memória de São Francisco Xavier. Juntamente com Santa Teresinha, ele foi declarado patrono das missões. O texto do Santo Evangelho da liturgia de hoje é de Mateus 9, de 27 a 31. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, eu gostaria de destacar 5 elementos bonitos do texto do Evangelho de hoje para a nossa meditação. Primeiro, o fato de, no Evangelho de Mateus, serem 2 cegos. Em Marcos, é apenas um. Por que Mateus escreve que eram 2 cegos? Porque Mateus escreve para cristãos provindos do judaísmo. E no judaísmo, para que o testemunho de alguém seja válido, é preciso que o testemunho seja de 2 homens. Portanto, somente 2 testemunhas, 2 homens que eram cegos e que foram curados, somente assim o seu testemunho será válido e aceito na comunidade dos cristãos provindos do judaísmo. O segundo elemento, a súplica daqueles homens. Eles gritam: Tem piedade de nós, filho de Davi. Eles tratam Jesus por filho de Davi. Filho de Davi significa Messias. O Messias, na concepção de Israel, deveria ser um rei provindo da dinastia, provindo da família de Davi. Não é uma cristologia plena, mas eu diria, é o começo da conversa. E o grito deles, a súplica deles, é a súplica de alguém que, desesperado, põe totalmente a sua confiança unicamente no Senhor Jesus. Terceiro elemento. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. A casa. A casa é o lugar do acolhimento. A casa é o lugar da comunidade eclesial. Não é à toa que as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil quer exatamente nos ajudar a compreender que as comunidades eclesiais são como uma casa aberta para acolher, mas também uma casa aberta para, pela porta, sairmos em missão. A casa é mistério do aconchego, da amizade, da intimidade, da escuta atenta do Mestre. Somente na casa, somente no ambiente familiar, no ambiente eclesial, é que o encontro com Cristo pode de fato acontecer. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Quantas pessoas não podem se aproximar de Jesus, porque nunca fizeram esta experiência da casa, da intimidade,
da pequena comunidade que acolhe. Quarto, a fé como critério. Jesus pergunta: vocês acreditam que eu posso fazer isso? E eles respondem: sim, Senhor. E Jesus rebate: faça-se conforme a vossa fé. A fé bíblica é uma abertura inicial de adesão a Cristo Jesus, uma abertura inicial de acolhimento, uma abertura inicial que se transforma em confiança, e desta confiança se constrói uma adesão plena e existencial a Cristo Jesus e aos mistérios do reino. A cura só é possível por causa da fé. A fé, portanto, é o critério fundamental dos sinais do reino que Jesus realiza. Exatamente porque os milagres são sinais do reino de Deus acontecendo no nosso meio. Quinto elemento, o segredo messiânico. É uma característica muito própria do Evangelho de Marcos. Mateus e Lucas devem muito a Marcos, tomaram muitas contribuições do evangelista São Marcos. E no Evangelho de Marcos, Jesus pede que se faça silêncio, que não se comente que foi ele que fez a cura. Mas quanto mais ele pede o segredo messiânico, mais a pessoa que é curada espalha a sua fama. Isso aconteceu também com esses 2 cegos. O segredo messiânico no Evangelho de Marcos, também retomado por Mateus, tem uma função teológica muito importante. Na verdade, só podemos descobrir a identidade profunda de Jesus no mistério da sua cruz e ressurreição. Só podemos descobrir sua identidade numa experiência profunda de encontro com Ele. Na casa acontece esse encontro. Que Jesus, nosso Senhor e Salvador, cure também todas as nossas cegueiras. Na casa, possamos fazer a experiência do encontro com Ele e, por meio da fé, sejamos curados. Guardemos, então, este segredo, mas, sobretudo, o testemunhemos por meio de nossa vida, por meio da nossa experiência da cruz e da ressurreição. Aí se dá a experiência fundamental do encontro com Cristo. E dessa experiência fundamental de encontro existencial com Cristo Jesus, é disso que nós somos testemunhas. Um grande abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. E eu os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.